A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero tratar a respeito do plano que Deus tem na sua vida. Essa frase, Deus tem um plano na sua vida, eu creio que você já escutou ela muitas e muitas vezes nas ruas, quando nos momentos de evangelismo um cristão se aproximou de você e falou assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. As pessoas também dentro da igreja, mesmo depois de convertidas, elas costumam falar a mesma coisa, que Deus tem um plano na minha vida, querendo dizer o seguinte, que Deus tem um grande chamado na minha vida, que Deus tem um propósito, tem algo definido para a minha vida. Isso é verdade? Claro que é verdade. Porém, nós devemos compreender o que significa isso quando nós afirmamos Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, porque a maioria das pessoas tem compreendido errado isso. Para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar diretamente no versículo que eu vou ler aqui, eu encontrei dentro da igreja, e tenho encontrado frequentemente, eu como pastor de uma igreja, eu tenho encontrado frequentemente pessoas, obreiros, especificamente obreiros, que falam assim: eu estou saindo desta igreja porque o pastor não me dá oportunidade de crescimento, o pastor não quer que eu desenvolva o meu ministério, e Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um chamado na minha vida, então eu vou para outra igreja. Mas o fato de os pastores, não em todos os casos, estou falando de pastores sinceros, pastores honestos, o fato de muitos deles não darem oportunidade para muitos dos obreiros que dizem, que afirmam que Deus tem um plano na vida deles, e de fato Deus tem um plano na vida deles, é sobre isso que eu quero falar aqui, explicar que tipo de plano é esse que Deus tem na nossa vida. O fato é que muitas vezes tais obreiros são rebeldes, tais pessoas são rebeldes dentro da igreja, são pessoas insubordinadas que querem somente o microfone, querem somente aparecer, querem somente pregar a palavra de Deus, mas não querem trabalhar na obra de Deus como deve ser trabalhado, são insubmissos, são desobedientes, são rebeldes. Bom, mas o foco do vídeo não é este, só estou dizendo o seguinte, falando esse tipo de coisa para que você compreenda qual é o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida. Esse é o primeiro aspecto. Muitos cristãos rebeldes, muitas pessoas rebeldes dentro da igreja, elas entendem como plano de Deus somente o microfone. Elas entendem como plano de Deus somente a oportunidade de cantar, de louvar, de pregar a palavra de Deus. Mas será que o plano de Deus se resume realmente nos exercícios espirituais desenvolvidos, ou os exercícios espirituais não, mas os exercícios ministeriais desenvolvidos dentro da igreja do Senhor? Será que os planos de Deus se resumem a isso? Eu vou mostrar para vocês que não, que não. Outro aspecto com relação, antes de entrar ainda diretamente na palavra de Deus, que as pessoas compreendem como plano de Deus, é o seguinte: Deus tem um chamado para eu desenvolver lá na África, na Ásia, lá na Europa. Deus tem um grande chamado na minha vida, este é o plano de Deus para a minha vida. Não é ficar aqui somente entre quatro paredes. Eu não vou dizer que este não possa ser o plano de Deus para determinadas pessoas, sim, mas o plano de Deus ainda está muito acima disso. Para que você compreenda finalmente o que significa esse plano de Deus, o que é este plano de Deus, que Deus tem na nossa vida, que Deus tem na sua vida. Vou começar lendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 20, versículo 21, onde fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Agora preste atenção no versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O que esse versículo tem a ver com o plano de Deus? Tem tudo a ver com o plano de Deus. Então, vamos compreender primeiramente aqui, sendo direto, o que é este plano de Deus que Deus tem na nossa vida. Irmãos, eu quero que vocês compreendam que o plano de Deus, que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, antes de você acreditar que Ele quer te levar para a África, para a Ásia, para a Oceania, para a Europa, para os Estados Unidos, para seja lá onde for, antes de você mesmo pegar o microfone para cantar ou pregar, o plano de Deus para a sua vida é o teu aprimoramento moral, é o teu aperfeiçoamento moral, é a tua santificação de vida, de modo que você se torne verdadeiramente um cordeiro diante de Deus, uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa com o gênio tratado, o caráter tratado, uma pessoa que é verdadeiramente ensinável diante de Deus, não uma pessoa rebelde. Deus tem sim um plano para você, rebelde, mas primeiro Ele vai tratar da sua rebeldia. Deus tem um plano sim para te usar grandemente na obra dele. Você que é devasso, você que é
uma pessoa dada ainda à escravidão do pecado, mas primeiro ele vai te libertar de todas essas coisas. Deus tem sim um plano para você orgulhoso, soberbo, arrogante, mas primeiro Deus vai tratar da sua soberba, da sua arrogância. Então, o plano de Deus que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, primeiramente, é o tratar do meu e do seu caráter, é o tratar do nosso caráter, é o aperfeiçoamento moral do nosso espírito. Porque como que Deus poderá usar vasos tão imperfeitos e que lá na frente vai blasfemar do seu nome, lá na frente vai envergonhar o nome de Jesus, se antes aqui não for tratado? Não é o que tem acontecido hoje na nossa geração? Pessoas que saem correndo, atropelando o tempo, não deixando, não se permitindo passar pelo processo da olaria de Deus, não se permitindo passar pelo processo da cura, pelo processo do aperfeiçoamento moral, mas já quer fazer a obra, já quer pegar o microfone, quer pegar violão, guitarra, já quer pregar, já quer fazer missões, quando essa pessoa não foi tratada. Essa pessoa acabará sendo uma vergonha para o nome de Jesus lá na frente. Acabará escandalizando o nome de Jesus ao invés de edificar vidas, ao invés de salvar vidas. Daí o motivo deste versículo em 2 Timóteo aqui. 2 Timóteo ele fala, olha, numa grande casa, essa grande casa é a seara do Senhor, é a obra do Senhor. Ele fala que há vasos de ouro e de prata, ou seja, vasos valiosos. Quando se fala vasos, está se tratando, se referindo a mim, está se referindo a você. Mas também há vasos não tão valiosos, vamos dizer assim, vasos de madeira e vasos de barro, onde Deus especifica aqui vasos de honra e vasos de desonra. Dentro da casa dele há vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de desonra são aqueles vasos rebeldes, vasos insubmissos, vasos que andam pelo seu próprio pensamento, insubmissos à vontade de Deus, insubmissos à vontade do soberano Senhor. Esses são os vasos de desonra, vasos que estão desonrando o nome de Deus, vasos que estão blasfemando do nome de Deus e levando outros a blasfemarem também. Então, o que a palavra de Deus fala com relação a esses vasos de desonra? Que Deus quer purificá-los, quer usar esses vasos também, mas primeiro quer purificá-los, primeiro quer santificá-los. Isso está muito bem claro aqui no versículo 21, onde fala assim, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, olha só, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Idôneo quer dizer experiente, santificado e experiente para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja, um vaso só estará bem preparado e preparado para toda boa obra se ele se santificar, se ele for purificado, se ele for tratado. A palavra de Deus fala num detalhe aqui, ó, se alguém se purificar destas coisas. Não fala se Deus purificar a pessoa dessas coisas, porque Deus quer sim, a pureza vem de Deus, a santificação vem de Deus, mas com a nossa permissão, com o nosso querer, com a iluminação dos nossos olhos, enxergando nossos pecados, nossos defeitos. Primeiro nós temos que nos tratar, primeiro nós temos que descer a escada da humildade e permitir que Deus venha nos tratar. Mas só permitiremos que Deus venha nos tratar se nós primeiramente reconhecermos que nós precisamos de tratamento. Você já viu algum doente procurar um médico se ele não se reconhece doente? Qual que é a norma dos alcoólatras anônimos? A pessoa primeiro tem que reconhecer que ela é uma alcoólatra, que a pessoa é uma alcoólatra. Não falar, eu bebo socialmente, eu tenho um domínio daquilo que eu faço, eu tenho domínio, eu paro de beber quando eu quiser parar. Não. A norma lá nos alcoólatras anônimos, no AA, é se a pessoa realmente reconhecer-se doente, reconhecer-se uma alcoólatra, então ela estará apta para passar por aquele tratamento. Com relação a Deus não é diferente também. Você já viu algum pecador sendo salvo se ele não se reconhece um pecador diante de Deus? Já viu Deus manifestar o perdão dele, aquele que não reconhece as suas culpas? Ou seja, não tem arrependimento? Você já viu Deus manifestar pela graça dele a salvação sobre alguém que não reconhece a sua perdição? Tampouco Deus vai tratar de alguém que não necessita, que não sente que necessita de tratamento, ou que não enxerga, principalmente que não enxerga quão torta é a sua alma, quão necessitado é do tratamento de Deus, de santificação, de aprimoramento espiritual. Então grave bem isso, o plano de Deus para você começa com a mudança do teu caráter, não com a aquisição de microfone, de guitarra, bateria, ou de missões, né? Missões fora em países estrangeiros. Não, Deus tem sim um plano de Deus para você, mas esse plano começa com o teu tratamento de caráter, com a tua mudança de caráter,
com a tua mudança de temperamento, reformulando tudo que você é, tudo que eu sou, para só então e só depois Deus poder executar a parte B do plano dele, que na verdade Deus tem um plano só para nós, que é o nosso aprimoramento espiritual. O fato de você, quando eu falo plano B, que é fazer missões, cantar, pregar, etc., executar o ministério, a função ministerial, isso é resultado do tratamento que Deus quer efetivar dentro de cada um de nós. Então, o plano que Deus tem para a sua vida, e Ele tem sim um plano para a sua vida, é o aprimoramento do teu caráter. Não adianta você sair correndo para fazer a obra de Deus se você não tem um caráter transformado, modificado. Pensa nisso. Que Deus te abençoe grandemente.